Evangelho, sábado da quinta semana do tempo comum, hoje memória de Santa Escolástica, Virgem Religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo comum, hoje memória de Santa Escolástica, Virgem e Religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E a família beneditina faz festa pela celebração de Santa Escolástica, irmã de São Bento, abade, e aquela que começou a ordem feminina ou a família religiosa beneditina feminina, o primeiro grande ramo feminino que nasce de São Bento, abade, e vai depois se desdobrando em diversos outros ramos da família, da grande árvore beneditina na história da Igreja. Então hoje, de maneira muito especial, vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs beneditinos, pedindo que o Senhor os sustente no vigor da vida monástica, pedindo que o Senhor os ilumine com a potência do Espírito Santo no exercício da contemplação, e que eles que sempre foram no seio da Igreja um sustentáculo de vigor para a vida dos fiéis, possam ser revigorados pela graça de Deus para cumprir tão árdua missão de rezar e vigiar pela santificação do povo de Deus. Hoje temos Jesus no Evangelho com a multidão no deserto. E Marcos, mais uma vez, nos fala a respeito do sentimento de Jesus. O Senhor sente compaixão da multidão. O primeiro momento do Evangelho de São Marcos em que o Senhor sente compaixão é por conta da aflição que existe no meio do povo, pelos sofrimentos, pelas dores que trazem até Ele. O Senhor sente compaixão do povo que sofre como ovelha sem pastor, que vaga à procura de consolação e de cuidado. O Senhor demonstra compaixão diante dessa realidade. Hoje, o Senhor está demonstrando compaixão diante daqueles que o seguiram durante 3 dias. Então não se trata daqueles que estão chegando, mas daqueles que estão caminhando com Ele. Qual é a beleza dessas duas situações para a minha vida e para a sua vida? Também nós, muitas vezes, temos contato com realidades que nos são apresentadas, que nos comovem e que geram em nós um sentimento de compaixão. O sofrimento das pessoas que nos são apresentados, um pedido de oração que nos é feito, as notícias do telejornal que nos abalam o coração, as situações concretas que vemos acontecendo no cotidiano, mas nem sempre conseguimos
manter viva a chama da compaixão em nós por aqueles com quem caminhamos. Caminhar junto com uma pessoa, dividir a vida em comum e manter acesa a chama da compaixão é o que hoje nós precisamos pedir ao Senhor e é aquilo que o texto bíblico nos diz que é importante termos. Jesus sente compaixão dessa multidão que caminha com ele. Na multidão estão presentes todos, veja, não houve uma separação. Nessa multidão estão as pessoas como a Ciro-fenícia, ou seja, aqueles que são pagãos, que souberam de Jesus, que ouviram falar a respeito dele e vieram. Estão os filhos da casa de Israel, como Jairo, como a mulher que sofria de hemorragia, como os cegos que Jesus encontrou pela estrada também, no momento do encontro, estavam no meio dessa multidão. No meio dessa multidão também se encontram os mestres da lei, os fariseus, aqueles escribas que vieram de Jerusalém para pôr à prova o Senhor e para orquestrar um plano de assassinato contra Jesus. E o Senhor sente compaixão de todos. O Senhor não separa aqueles que lhe trazem, lhe causam, digamos assim, tanta alegria e aqueles que lhe causam tanto sofrimento. Pois o Senhor, de todos os que estão na multidão, conhece o coração de cada um deles. Conhece o coração de João, de Pedro, mas também de Judas Iscariote, que está na multidão, seguindo no grupo dos apóstolos. O Senhor sente compaixão daquela multidão que o segue. O pão multiplicado vai ser multiplicado por todos, inclusive pelos apóstolos. Então percebam, meus irmãos, a docilidade do coração de Jesus, que caminhando ao lado daqueles que o fazem sofrer, dividindo a vida com aqueles que o fazem padecer, ele permanece sentindo compaixão. Uma tendência nossa, quer dizer, tem duas tendências que acontecem com muita frequência na nossa vida. A primeira é aquela de aceitar que o nosso coração pode sim sentir compaixão por alguns e menos por outros, que normalmente são aqueles que nos fazem sofrer e que nós consideramos que na sociedade não deveriam estar porque eles são causa de sofrimento para muitos na sociedade. Então, existe aquela fração que se aceita, os que não são dignos de compaixão, a eles deveria ser entregue a pena máxima, o sofrimento máximo por todo o mal que eles fizeram. Essa não é a medida do Evangelho. Jesus se comporta de uma maneira diferente, nós vamos chegar lá. O que dentro de nós precisa ser colocado diante de Jesus para que a gente consiga ser como Ele. Os santos conseguiram. Não se esqueçam de Estevão, um grande testemunho que nós temos, que morreu apedrejado por São Paulo antes da sua conversão, morreu rezando por aquele que estava ocupando-se do seu assassinato e pedindo a Deus misericórdia por ele, pedindo a sua conversão. Os olhos de Estevão se fecharam neste mundo, não vendo a conversão de Paulo. Mas lembram que em uma das meditações eu tinha falado com vocês que Estevão, ele vai ser apresentado como um dos diáconos que tem o grande ardor para anunciar o Evangelho e queria fazer o nome de Jesus conhecido em todas as partes, através do exercício da caridade, mas pouco tempo depois ele termina morto. Então, o Senhor, de fato, o que ele colocou no coração de Estevão se cumpriu, porque o seu nome foi anunciado por todo mundo e todos os povos conheceram o nome de Jesus. Mas não se cumpriu sem que Paulo estivesse dentro do plano. Não se cumpriu sobre a vida de Estevão como Estevão, entre muitas aspas, poderia em algum momento imaginar que fosse. Eu, Estevão, impelido pelo Senhor, vou anunciar o seu nome por todas as partes. De fato, eu, Estevão, vou participar do anúncio do nome do Senhor por todas as partes, mas entregando minha vida por Saulo, para que ele se converta. Ele entrega a sua vida por um,
e esse um vai cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração como uma profecia. O meu nome será conhecido em todas as partes, pelo testemunho dos meus discípulos, pelo testemunho do sangue derramado de Estevão. Paulo foi essa voz que anunciou. Então, não se cumpriu o que o Senhor colocou no coração de Estevão sem a participação de Paulo. Isso é fantástico. Só Deus pode fazer isso. E ele faz, viu? Então, essa é a primeira evidência. Ele faz. Na vida de muitos santos, ele fez e ele continua fazendo. E ele também faz hoje, no nosso tempo. Por isso é necessário que o nosso coração dê esse passo com essa certeza, com essa evidência da experiência de fé. Agora, voltando um pouquinho mais. A outra condição, então são essas duas que muitas vezes acabam sendo aceitas, né? E a gente tem que ter muito cuidado porque isso não vem do Evangelho, não é uma mentalidade cristã. Primeiro, aceitar que é possível que por alguns não se tenha tanta compaixão assim, que isso é normal e é aceitável, né? É normal enquanto normatização. Porém, o Evangelho e Nosso Senhor nos dá uma nova diretriz de normalidade, que não é essa, né? E a gente precisa adotar aquela de Jesus. Então a gente tem que ficar atento, que esse tipo de mentalidade, de postura, vai aparecer no teu coração, vai ser defendido pelas pessoas que estão à sua volta, inclusive por alguns que são cristãos, mas por quê? Porque eles seguem uma outra normativa e não aquela do testemunho de Jesus no Evangelho, que é a dos santos, que nós precisamos rebalizar como a central na nossa vida. A outra realidade, além dessa, de aceitar que alguns podem não participar, não ter igual acesso à compaixão do nosso coração, é aquela de conviver ao lado daqueles que diretamente nos fazem sofrer e não demonstram com evidências para nós o seu desejo de mudar de conduta. Então, ter compaixão por aqueles que estão resistindo à oferta direta do meu amor. Então, eu me empenho em oferecer Jesus para essas pessoas, e essas pessoas persistem, são no meu cotidiano, às vezes são meus familiares, meus irmãos de comunidade, meus irmãos na vida consagrada, e resistem arduamente. A tendência a considerar que é difícil sentir compaixão por essas pessoas, pelo que elas fazem conosco, e aceitar que isso é normal, e alguém que vem e diz, tudo bem, eu entendo, é assim mesmo, né? O que a gente vai fazer? A gente está tentando. É uma outra medida, uma outra normatização de fala que não é balizada naquilo que Jesus nos ensina. Porque o Senhor sentiu compaixão de todos. E onde que está essa passagem que vai ser importante para mim, Padre Fábio? Bom, antes de mais nada, é fundamental que a gente se recorde de maneira integral do testemunho de Nosso Senhor. Em alguns momentos vai ser preciso que haja a cautela e a prudência para que não se machuque mais, é verdade. E em alguns momentos o Senhor teve que fugir de um lugar para o outro porque não era chegado o tempo do seu sacrifício, mas queriam matá-lo. Então, em alguns momentos, a prudência nos leva a admitir uma distância que nos ajude a perseverar no propósito. Está entendendo? Não é que o Senhor fugiu da situação, mas para perseverar do propósito, naquele momento, de permanecer amando aqueles que não amavam e queriam matá-lo, ele teve que sair para uma outra região. E fez bem em sair. Porque, do contrário, o seu propósito, que era entregar a vida por eles, seria antecipado e não era aquilo que o Pai queria. Então, naquele momento, era importante, dentro, digamos assim, do horizonte da vida de Nosso Senhor, da sua, digamos, vida vocacional, da sua história de amor por aqueles que o odiavam, e escapar para continuar amando. Ou seja, admitir um tempo de distância seguro e de distância segura para permanecer no propósito de amar. Então isso em nenhum momento está sendo ignorado quando no Evangelho e quando o Senhor tem compaixão, e está sendo ignorado quando a Igreja ensina e persiste em dizer
que devemos seguir o exemplo de Jesus e não adaptar a alguma coisa que possa dar certo do nosso jeito. Que isso fique bem claro. Agora, quando nós fazemos a oferta de amor por aqueles que estão à nossa volta, mas que não recebem, não querem receber o nosso amor, é importante que a gente olhe para o Senhor e peça a Ele, cuida deles. Por quê? Existe essa tendência de dizer, bom, eu vou continuar fazendo porque aqui tem mais gente que presta do que aquele dali que não presta. Então eu vou continuar fazendo bem porque minha família não é só essa pessoa, minha família não é só aquela outra pessoa. Esse eu suporto, aquele eu amo. Então volta aqui aquela primeira mentalidade que eu tinha falado, né? Esse tipo de pensamento vem. Esse tipo de pensamento tira da potência de Deus o que lhe é próprio. Você está sofrendo pela falta de conversão daquela pessoa junto com o teu Senhor. Então peça a quem pode fazer algo. Esse tipo de discurso é um tipo de discurso que encerra a competência de Deus em causa o problema. Eu estou apresentando uma solução. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque aqui tem muita gente boa que merece. E eu vou suportar aquele dali. Essa é uma solução que a gente está estabelecendo em base a um juízo definitivo de que aquela pessoa já não tem mais condições de mudar. É muito diferente de dizer, Senhor, eu vou seguir amando como o Senhor me disse para amar. Mas tem aquele dali que, olha, aqui é um milagre. Eu te peço milagre por quem está doente, eu te peço milagre por quem me pediu oração, eu te peço milagre até de fazer um sol bom, porque amanhã a gente tem a partida de futebol, um sol que não queime todo mundo jogando bola, mas também que não deixe vir uma chuva, um pouco de frio para alguém se adoecer. Poxa, até isso a gente pede, né? Consideremos, se a meteorologia já declarou pelos parâmetros científicos que amanhã vai ser um dia de chuva, pedir isso é pedir um milagre. Obviamente, dentro da sua ordem de grandeza, diferente do que seria a ressurreição de uma pessoa que acabou de morrer. Mas é também pedir. A gente se propõe até a pedir isso quando está diante de uma situação que traz ao nosso coração satisfação. Agora, e essa experiência da súplica pelo milagre sobre a vida da outra pessoa precisa fazer parte da nossa vida. Talvez uma das causas que leve o Senhor a conceder um tempo mais longo numa relação difícil entre nós, além da resistência do outro para tal, para tal em que sentido? Para aceitar o caminho de conversão, né? Porque o Senhor não quer que a gente viva mal, mas às vezes o outro resiste e isso alonga por um tempo essa experiência. E o Senhor, dessa experiência, quer aproveitar para levar a gente a um crescimento interior sobre a profundidade dessa súplica. Uma súplica de entrega daquelas realidades que só Deus pode propor uma superação definitiva e consistente, mas para as quais a gente acredita de ter propostas bem claras que vão dar resultado e que não são aquilo que pede Deus, não vem dele. Então, essa solução é uma solução altruística. Eu vou continuar fazendo bem para aqueles dali, porque pelo menos tem muita gente aqui que merece e eu vou suportar aquele dali. Isso é uma solução altruística. Eu estou olhando somente para uma realidade e tolerando a outra, aceitando a condição em que a outra se encontra e a sua imobilidade. Mas o Senhor nos disse para levar para Ele tudo, para entregar tudo nas mãos dele. E essa situação de imobilidade que eu acabei de citar, ela é o teu sofrimento, é o que está te ferindo. Então, ao decidir dessa forma, você está resolvendo o problema da sua ferida do jeito que você acha melhor, ao invés de entregá-la para o Senhor e de persistir nessa entrega, dizendo, Senhor, essa dor eu aceito o quanto o Senhor consentir que ela ainda aconteça. Mas eu te entrego, eu vou te entregar todo dia. A viúva bateu na porta do juiz iníquo
para pedir que fizesse justiça por ela todo dia. O Senhor é o justo juiz, é o juiz bondoso. Eu vou bater na sua porta todo dia para que o Senhor faça justiça, mas não vou bater pedindo, tira de mim esse sofrimento, porque o meu sofrimento eu coloco em tuas mãos e digo, meu Senhor, eu o suportarei quanto tempo for necessário. Eu vou bater na sua porta todo dia dizendo, salva esse meu irmão. O meu sofrimento eu já entreguei para ti, mas esse meu irmão ainda não está nas tuas mãos. E eu vou vir aqui bater todo dia, porque esse sofrimento não vai deixar eu me esquecer do meu irmão, para te pedir, Senhor, salva o meu irmão. O meu sofrimento já está em tuas mãos. Percebem como é possível viver a misericórdia como o Senhor a vive? Ah, meu irmão e minha irmã, bendita a meditação de hoje que nos dá essas luzes interiores tão importantes para a nossa vida. E junto conosco tem aquela que sempre intercedeu a Deus por suas filhas e por tudo aquilo que o seu amado esposo confiou a seu coração, Santa Escolástica. Peçamos a intercessão de Santa Escolástica para que também nós possamos ser homens e mulheres cheios de compaixão. Ah, Padre Fábio, e a multiplicação dos pães? Se o Senhor teve compaixão para multiplicar os pães, que saciou a fome daqueles que estavam 3 dias no deserto, o Senhor não terá compaixão para arrancar da escravidão da morte o teu irmão, que com as cadeias do pecado vive mal, ferindo a si mesmo e aos outros, por tudo aquilo que faz e escolhe. O teu Senhor, que foi bondoso para multiplicar o pão, não será bondoso para multiplicar as conversões dos corações? Peçamos. Confiemos a nossa fome por justiça e a nossa fome por paz nas mãos do nosso Senhor e peçamos que Ele liberte das garras da morte e do pecado aqueles que já se deixaram enveredar pelo mal e que no meio da multidão precisam de tanta compaixão e precisam realmente de um milagre. Que as nossas preces se unam às preces do coração compassivo e misericordioso do nosso bom Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Escolástica e pela intercessão da Mãe da Divina Misericórdia, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.